Olá, meu nome é Dorival Bonora Júnior. Hoje nós vamos falar na aula número 8 sobre planejamento financeiro e estrutura de capital dentro do curso de elaboração e análise de projetos. Nós vamos mostrar que a sigla WACC, que é um custo de oportunidade, vai servir para medir o valor de uma empresa. Então, nós vamos partilhar a nossa tela. E aqui na aula 8 tem os aspectos teóricos relativos à primeira parte da aula, né? E a segunda parte de uma aula que tem a duração de 4 aulas é a precificação de seguros de vida. Mas nós vamos nos ater inicialmente a essa fase do programa número 6, que é o planejamento financeiro e estrutura do capital, que aqui aparece indicado. Então, a definição que o custo médio ponderado do capital é essa sigla inglesa WACC. Então, uma média ponderada de taxas, nós vamos ver já a formulinha matemática para ela. São média ponderada de taxas de retornos esperados, depois da aplicação de impostos sobre várias fontes do capital da empresa. Assim, esse WACC é uma taxa de desconto que deve ser utilizada na aplicação e conversão dos fluxos de caixa livres de empresa para calcular o valor de uma empresa. Essa é a chamada praticidade. Então, esse custo de capital é uma taxa de retorno esperada que seus investimentos teriam em outras oportunidades de investimento com riscos equivalentes. Então, aqui vai aparecer depois um quadro, né, onde nós vamos ter capital arrecadado através da emissão da dívida, sujeita a juros, ou então a emissão de capital, porque existem empresas que têm o capital aberto e fazem operações em bolsa com ações preferenciais ou ordinárias. O valor do empreendimento é igual à soma do valor do capital próprio e da dívida onerosa que fica sujeita a juros. Aqui nós temos os passos 1, 2 e 3 para se fazer a avaliação do capital próprio e também a avaliação do projeto da empresa. A gente percebe que no passo 1, o valor, cronogramas, depende de lançamentos para fluxos de caixas futuros, e aqui a gente vai precisar da linha do caixa livre dos acionistas para fazer o cálculo do valor presente líquido, por exemplo. Também vai ter o fluxo de caixa livre do projeto da empresa, aqui tem as suas siglas, que também vai servir para a chamada avaliação. Nós vamos ter um cálculo de uma taxa que é ajustada ao risco do negócio, e isso daqui acaba impactando na taxa interna exigida para o acionista, que tem as ações ordinárias ou preferenciais, e nessa parte da avaliação do projeto, a gente acaba combinando essas taxas exigidas pelos acionistas para se tirar esse indicador que vai servir para estimar o valor da empresa. Nós vamos ter já um exemplo prático com números para fazer esse tipo de aplicação. A parte 3 é fazer o desconto nos fluxos de caixa e assim fazer o cálculo do valor presente líquido. Então, o quadro é explicativo quanto a isso. Aqui tem uma formulinha que faz a composição desse índice VAC. Então, aqui nós temos os significados. Esse K-índice D é a taxa de dívida onerosa, o KP é ações preferenciais, KZ, ações ordinárias, quando tem o capital aberto da empresa, WD é o peso associado à dívida. Tudo isso são estimativas que precisam ser feitas de uma maneira criteriosa para a gente poder ter o lançamento e a valorização da empresa. T é uma alíquota do imposto aplicado, esse T maiúsculo que aparece aqui na forma. Mecânica desse VAC. Tem esses 3 passos. Precisamos avaliar a estrutura do capital. No passo 1, nós temos que fazer o cálculo do custo de oportunidade para cada uma das fontes de financiamento, fazendo os ajustes quando necessários. E esse cálculo do VAC vai servir para a gente, utilizando essas médias ponderadas, né? É claro, ter uma ideia da valorização da empresa. Para isso ficar um pouco mais nítido ou claro, nós vamos ter daqui a pouco uma
situação aplicada, né? E nós temos aqui. Esses índices que compõem o VAC são tirados do mercado, são pesos do mercado. Os custos de oportunidade também têm a sua base sobre o mercado, não é alguma coisa feita de uma maneira aleatória. E, na verdade, esses valores são o que a gente espera para o futuro. E o custo desse capital pode ser mensal, trimestral, dependendo da dinâmica, né, do manejo desses valores. E eles têm que sempre refletir as mudanças e as condições que vão aparecer ao longo do tempo para que se tenha uma boa fonte de financiamento desse custo do capital. Aqui a formulinha em vermelho sobre o valor da empresa. Eu trabalho com o fluxo de caixa livre da empresa, trabalho com esse índice, o VAC, e aqui o T ele varia dentro do período que está sendo analisado na estimativa do fluxo. Nós temos um exemplo prático tirado do livro do time, que é avaliação de projetos, né, na página 154, de uma empresa americana. Aqui tem as indicações e aqui temos alguns lançamentos. Então, nós temos o total em vendas, nós temos aqui, então, em dólares americanos, 3 milhões, custo das mercadorias vendidas, como é negativo o lançamento, por isso que ele aparece entre parênteses, a depreciação que é utilizada é linear, o lucro antes dos impostos, é esse LAGIR que aparece aqui, os impostos praticados, lançamento vai haver um desconto, por isso que é negativo, lucro operacional líquido após os impostos, então precisa ter toda essa discriminação. Os investimentos em imobilizado, o CAPEX, alterações no capital de giro que não vai haver aqui nessa situação, e esse fluxo de caixa livre é o que a gente vai acabar analisando para a estimativa. Então, para produzir esse índice do VAC, que aqui aparece indicado, a gente precisa buscar no mercado os indicadores. Então, nós temos aqui as informações. Essa empresa acaba financiando 40% dos seus ativos de capital de terceiros, a esse custo estabelecido, 5%, tem o retorno de 14%, e esses números, eles acabam entrando aqui na composição do VAC. A alíquota do imposto lá nos Estados Unidos, na meta, é 20%, o custo estimado do capital próprio é 10%, e onde que vai entrar, então, esses valores? Aqui. Então, esse 20%, por exemplo, é o T maiúsculo, e esse T maiúsculo é a alíquota do capital da empresa, assim como os demais itens estão aqui, e nós acabamos achando que o VAC é 10% ou 0,10, porque é 10 sobre 100. Aplicando na fórmula, apanhando o fluxo de caixa que foi estimado aqui do projeto, a gente tem essa valorização. Então, é claro que esse valor está sujeito a essa fórmula que, por sua vez, a esses valores que são estimados junto ao mercado. Quanto agora decisões de financiamento quanto ao custo do capital. Nós já vimos em aulas passadas os tipos de projetos praticados: substituição ou troca de equipamento, modernização, expansão. Esse item número 4 é importante, é um lançamento de um novo produto que aparece a oportunidade, algo semelhante que aparece no item número 5. Itens obrigatórios são aqueles que atingem exigências ou governamentais, tipo ambientais, ou ligados a sindicatos. Tem os benefícios que acabam gerando um bem-estar para os elementos da empresa, ou a caça de novos talentos. Tem o chamado projeto financeiro para receber futuros retornos e, é claro, né, objetivando o lucro. Além disso, nós vamos ter o chamado orçamento do capital, que precisa ter uma parcela para a avaliação, a execução, a proposta de investimento, quais são os objetivos, principalmente os custos, fazer de uma maneira criteriosa a gestão de crédito, é isso que a gente vai mostrar
mais um pouco à frente. É interessante se fazer auditoria para que se ter uma transparência e, além de transparência, exigência que alguns mercados o fazem. Então, essa história de auditoria, quando a empresa tem capital aberto em bolsa, precisa ter uma auditoria que a gente fala independente. E a criação de valor do negócio vai acabar gerando o chamado lucro econômico. E isso, em contrapartida, acaba indicando uma vantagem competitiva. Então, a administração do capital de giro, esse próximo item que vai ter aqui números para a gente entender, porque o capital de giro ele pode variar de negócio a negócio. É sempre uma parte ou das vendas ou do investimento inicial. Aqui, nós vamos fazer, então, a montagem aqui do capital de giro a partir de um fluxo que foi determinado. Aqui é no outro livro, do livro do João Lapone, na página 336, que fala que o capital de giro de uma empresa, nós temos aqui os prazos que estão indicados para contas a pagar ou receber. Então, nós temos prazos de pagamento ao cliente, estoques de produto acabado. Então, nós temos aqui um fluxo de obrigações que precisam ser feitas e os respectivos prazos. Dados que nós temos na composição dos custos. A matéria-prima já foi estimada que vai precisar, então, de 16% da venda anual. No mercado americano, a gente trabalha com períodos anuais. O produto acabado precisa de uma estimativa de capital de 48%. E o capital de giro, que foi estimado no projeto, é $1 milhão. Então, a chamada resolução. O primeiro, vendas a receber, que aqui aparece aqui, fala em 45 dias. Então, por isso que a gente faz essa fórmula. 45 dividido por 365, que é o número de dias do ano. A gente não trabalha com 360. 1 milhão, que é o capital de giro, assim a gente vai ter a parcela correspondente. O estoque médio, aqui fala que no estoque a gente vai precisar, no produto acabado, 48%. Por isso que aqui é 48 de 1 milhão. E ele fala que o estoque vai se vencer em 30 dias, por isso que é 30 de 365 dias. Ou seja, a gente tem aqui a configuração em dias, tudo dentro de um ano, que é 365. A gente fez, então, os chamados lançamentos. Lançamento do estoque da matéria-prima, do produto em processo, financiamento do fornecedor. Eu lembro que esses números não são chutados, porque esse 16% aparece aqui nessa estimativa, na composição dos custos. E o capital de giro anual, que acaba sendo estabelecido pela somatória dos valores aqui praticados, e a taxa do giro. A taxa do giro seria, então, essa soma dividido pelo o que está estimado de investimento inicial, vai me dar essa taxa, cerca de 16,9%. Bom, então vocês estão vendo que isso daqui acaba dependendo dessa tabela de contas a pagar ou receber. Se a gente mudar os prazos, obviamente essas contas ficam modificadas. Ainda no livro do João Lapone, nós temos aqui um demonstrativo, uma tabela, que acaba tendo as estimativas para a construção de um fluxo de caixa de expansão. E aqui o prazo é 5 anos, por isso que a variação é do início 0 até 5. Nós temos aqui as linhas, receita, custo, depreciação que é linear, valores negativos, o chamado fluxo de caixa operacional, que vai acabar gerando o fluxo de caixa da empresa. A diferença dessa linha para a linha de baixo é que a gente faz o lançamento do instante inicial 0. E isso acaba sendo importante porque a partir dessa linha a gente consegue calcular o valor presente líquido, porque tem o investimento inicial, o CF0, e tem os CFJs, que aqui aparecem na frente. Nós temos os fluxos de caixa. Com isso, a gente consegue estabelecer ao longo dos períodos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, esses valores. Aí vocês iriam perguntar, como é que a gente chega nesses 901 mil que aparece aqui indicado? Então, aqui tem a base de cálculo. Receita menos o custo, que multiplica 1 mais
aquele índice de impostos que precisa ter no enunciado do problema, somado com a depreciação vezes aquele índice de imposto. É assim que a gente faz a composição. Então, eu tenho que ir, por exemplo, no primeiro ano, e buscar a chamada receita. Aqui está a receita. Depois o custo, lancei o custo. O indicador T, alíquota de 35%. Isso tem que vir ou no processo, do exercício, ou a gente lança essa chamada estimativa, porque é isso que faz a composição do valor do primeiro ano, depois esses índices de receita e custo do segundo, terceiro, quarto, quinto ano, sucessivamente. Esse NPV que aparece aqui calculado, que tem esse lançamento no fluxo de caixa inicial, 2.750.000, ele é tirado dessa tabela aqui. Aí o 901 é o do resultado ao fim do primeiro ano, 907,50 ao final do segundo ano. Então, com esses valores que aparecem aqui em vermelho do fluxo de caixa, a gente tem a conta feita para o valor presente líquido. Está dando um valor positivo, a decisão é que o investimento ele é recomendado, ele é indicado. Aí, mesmo ele tendo que o NPV acaba mostrando retorno do capital menos o investimento inicial. Estaria dando essa margem, esse valor que é maior que zero, então é indicação que o negócio é interessante. Agora, se a gente fizer um certo ajuste nessa tabela, fazendo umas modificações, por exemplo, incrementar o capital de giro em 20%, porque parece que pode haver uma necessidade de aumentar o capital de giro anual. E o valor da venda dos equipamentos aumentar em 10% do valor investido. Então, se a gente fizer essas duas alterações, obviamente, os valores aqui do fluxo de caixa ficam alterados. Então, nós fizemos aqui a construção, e aí, quando a gente tem a indicação do fluxo de caixa, novamente a gente consegue calcular ou fazer a estimativa do valor presente líquido. E aí, para esses valores, considerando agora uma taxa de oportunidade, uma taxa de mercado 12%, e a alíquota do imposto considerando 35%, a gente chega a esse valor. E esse valor que aqui aparece indicado, positivo, vai acabar indicando que o negócio é interessante. Aí vocês vão falar assim, bom, mas será que esse valor é o mesmo? Vamos fazer as continhas para ver se isso daqui bate? Eu acredito que não vai bater, porque os valores não estariam nesse patamar. Então, a gente lança uma calculadora para fazer essa estimativa. Estou aqui em mãos com uma calculadora, HP12C, e a gente vai fazer uns lançamentos nessa ordem e ver que o valor não vai ser igual. Então, eu lanço primeiro a taxa, 12%, lancei a taxa. Depois, o fluxo de caixa inicial, 3.260.000. Coloca todos os zeros, troca o sinal, CF0. 881.881. Depois, 877.500. Segundo lançamento, 904. Quarto lançamento, 867. 750. E o quinto lançamento, 1.627.750. Sempre no último ano é esperado um grande retorno para o negócio. Todos os lançamentos feitos, agora a gente vai apurar o valor presente líquido. A sigla inglesa é o NPV, Net Present Value. E aí, apurando, a gente percebe que o valor, ele deu um número positivo, mas não era aquele número. Agora acabou gerando esses 344.693,99. Ainda é o valor positivo, mas não é o mesmo número. O número que tinha sido calculado anteriormente era 480.000, como se fosse a diferença do retorno menos o capital inicial. E agora caiu de 480 para 344. Ainda a decisão é de recomendação,
mas deu um valor diferente porque a gente produziu um outro fluxo de caixa, com as alterações que apareceram em premissas. Alteração de capital de giro, alteração na venda dos equipamentos. Quando se faz qualquer alteração, obviamente, acaba impactando nesse cálculo final. Então, a chamada gestão de crédito, que aparece aqui indicada, né? Nós temos agora alguns elementos para se fazer a gestão de crédito. É bom lembrar que essa gestão de crédito ela pode ser feita em cima de confiança, de empréstimos, de dívidas, e é um conceito bem amplo, a chamada área financeira. Então, nós vamos ter que o crédito é uma troca de valor presente, indicando uma promessa de pagamento ou de reembolso. Nós vamos ter políticas de créditos para a obtenção e concessão junto a isso. Então, a concessão de créditos, nós temos aqui uma ferramenta que foi disponibilizada por um banco, eu já vou já fazer o crédito do banco, mostrando os chamados passos, como que funciona a concessão de crédito. Ele vai depender de uma alçada de crédito, que é, na verdade, uma gestão e cobrança. Então, essa chamada alçada de crédito, ela acaba sendo necessária de se ter para se conseguir a chamada aprovação desse crédito. Nós podemos ter uma aprovação individual, se for uma pessoa física, e podemos ter uma aprovação também para pessoas jurídicas, mas a aprovação individual é quando uma única pessoa, o agente financeiro do banco, tem a decisão. Normalmente, eles o fazem numa aprovação conjunta, absorvendo níveis hierárquicos e, é claro, né, fazendo com que isso seja analisado de uma maneira mais criteriosa. Isso, a conjunta existe através de comitês de créditos de diferentes áreas para se fazer a chamada concessão dele crédito. E aqui tem as etapas. Então, as etapas é a análise de risco para saber se consegue ou não receber, tem que se ter garantias, mesmo sendo uma empresa sólida, tem que oferecer garantias, a decisão de crédito depende de alguns outros fatores, tem técnicas subjetivas, tem técnicas objetivas, e essa parte objetiva ou estatística, nós temos aqui esse score. E o rating, que nós vamos explicar agora à frente. O que é o score, essa pontuação, e esse rating. Então, score de créditos. Então, a gente faz um cálculo, e esse cálculo a gente acaba atribuindo num modelo números, para dizer se aquele cliente ele é bom ou não é bom, ou se ele tem boas condições de absorver aquele crédito. Nós vamos ter aqui 6 Cs que vão compor aí esse score para um bom crédito. Essa avaliação de risco, que é o rating, ele é feito de uma ponderação de variáveis de risco da empresa. Então, nessas variáveis de risco, nós vamos ter uma análise criteriosa do balanço, que tem na última linha o fluxo de caixa, por exemplo, para os acionistas, vai se levar em consideração finalidade, renda do cliente, ramos de atividade, todos esses itens que aqui aparecem indicados, períodos de carências, as garantias oferecidas. Essas garantias podem ser pessoais, pode ter fiança, podemos ter garantias reais, hipoteca, penhor, e aqui tem as suas discriminações. E aqueles 6 Cs que aparecem na gestão de créditos, aqui tem as suas denominações. O caráter da empresa ou daquele que está tentando tomar um empréstimo, a chamada capacidade que ele tem para absorver e fazer a gestão disso, o capital que ele está pleiteando. A gente fala colateral, é a capacidade da empresa de conseguir oferecer essas garantias para a operação financeira. As condições, não se vai conseguir, por exemplo, uma condição para pagar em 200 anos, por exemplo. E quando a empresa é um conglomerado, ela tem um suporte mais sólido para
conseguir esse tipo de situação. Aqui eu coloquei que esses indicadores de gestão de crédito é tirado do Banco Boa Vista, então aqui tem os créditos, para mostrar que essa gestão de créditos ela é bastante criteriosa e depende de vários fatores. E na última parte da aula, tem uma parte que fala sobre tabelas atuariais, que utiliza para precificação de seguros de vida. Eu lembro que essa aula já está no YouTube, com essas indicações aqui, e nessa aula a gente vai fazer consultas de tabelas atuariais, que são tabelas de vida ou de morte, para calcular, por exemplo, o prêmio único puro. Tem que calcular coeficientes dessas tabelas para se ter a chamada precificação desses seguros de vida, seguros de incêndio, também usa tabelas atuariais. Então, aqui nós temos uma aula que eu peço para quem tiver interesse, né, olhar para esses aspectos. São tirados do meu livro, que aqui aparece aqui a indicação. Então, nós temos vários exercícios resolvidos, numericamente falando, com exemplos, para buscar o entendimento dessa modalidade. Vai haver uma parte que é um trabalho em grupo, que é a composição de um seguro de vida em grupo, em cima de uma tabela de remuneração dos valores praticados na empresa, e a gente acaba mostrando isso porque é um bom ganho social em termos da empresa de oferecer esse seguro que vai ter um valor baixinho em termos dos números que são praticados na empresa. O total para essa quantidade de salário seria esse prêmio total, esse valor do seguro. E essa aula vai caminhando, vai indo, ela tem vários elementos aí de situações de mercado para a precificação de seguros de vida, seguro total, e eu queria chegar a essas tabelas aqui, as tabelas de vida ou de morte que tem os coeficientes, e é a partir desses coeficientes que acaba se tirando a chamada precificação. Então, eles são tirados através de modelos estatísticos de probabilidade, que mostra que conforme a gente vai vivendo mais, a probabilidade de estar vivo vai diminuindo. Fiz também um apanhado sobre seguros de incêndio, para mostrar que eles também seguem uma metodologia de cálculo, e ao final existe uma atividade, que é uma atividade que a gente fala de treinamento. Uma atividade de treinamento, que aparece aqui ao final, ela aparece para a gente trabalhar com a tabela atuarial, por exemplo, nessa parte que envolve seguros de vida. Mas o começo da aula, eu insisto que era a história da determinação desse custo ponderado do capital que acabava entrando na chamada valorização da empresa.